Olá, futuro policial federal ou policial rodoviário federal. Bem-vindos de volta ao nosso projeto de aprovação, PF-PRF, onde todo dia estamos tendo dicas para aprovação, resolução de questões, né, para que você consiga conquistar essa vaga na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal. Hoje vamos dar continuidade à resolução das questões de informática. Estamos discutindo a prova de agente da Polícia Federal realizada em 2014. Como faltam 8 questões para terminar essa prova, resolvi dividir em mais 2 blocos. Então hoje vamos ver mais 4 questões e no próximo bloco mais 4 questões. Então vamos lá, pessoal, beleza? Vamos com essa aprovação. Então, galera, vamos começar aqui, questão 41 da prova de agente da Polícia Federal. Entre as desvantagens da computação em nuvem está o fato de as aplicações terem que ser executadas diretamente na nuvem, não sendo permitido, por exemplo, que uma aplicação instalada em um computador pessoal seja executada. Então, aquele tempinho para vocês responderem. Se for preciso, pausa o vídeo e aí a gente volta para os comentários. Beleza, galera. Questãozinha aí sobre computação em nuvem, ou em inglês, a Cloud Computing. Tá? Galera, a computação em nuvem é uma tecnologia aí razoavelmente nova, tá? Que vem se difundindo bastante nos últimos anos. E qual que é a filosofia por trás desse conceito, tá? É o compartilhamento de recursos via rede. Então, ao invés de você ter máquinas físicas no seu ambiente, ter serviços locais, você vai poder acessar esses recursos através de uma infraestrutura de internet. Tá? E esses recursos podem ser redes, servidores, um serviço de armazenamento de dados, isso aqui é bastante comum, tá? Inclusive aqui estou dando os exemplos do Google Drive, do Dropbox, do OneDrive. Você pode pegar os seus dados e armazenar, né, na nuvem, tá? Aplicações, você pode acessar alguns aplicativos, como por exemplo o Google Docs, você pode utilizar aí para editar texto, editar planilha de cálculo, fazer apresentações. Então, vários aplicativos também podem estar disponíveis como serviços na nuvem. E outros serviços em geral, tá? Então, algumas características aqui da nuvem. Ela é online, né? Primeiro, acesso a recursos tem que ser via rede, tá? E aí isso aqui puxa para essa questão, porque você pode ser você pode ser conduzido pelo examinador a achar que essa questão estaria errada, porque o acesso é realizado via redes. Mas, pessoal, isso não impede que os serviços eles disponibilizem opções de você baixar programas aplicativos para o seu computador e aí você tenha dados armazenados nesse serviço e que esse serviço conecte-se à internet quando essa internet estiver disponível. Tá? Então a gente tem exemplo, por exemplo, do Dropbox, que você pode baixar o aplicativo, deixa ele instalado na sua máquina, né? E aí, quando tiver acesso à internet, aqueles dados vão ser atualizados, vai haver a transferência que for necessária. Mas aquele aplicativo ele pode sim ser baixado. Então a questão está errada, né? Porque em que pese a nuvem ela ter sido concebida, né, a computação em nuvem ter sido concebida para funcionar via rede, opcionalmente os serviços podem disponibilizar sim aplicativos, né, para fornecer esse acesso à nuvem, que esses aplicativos podem ser instalados no seu computador. Tá? Outra característica importante da nuvem é a transparência, que o usuário não sabe exatamente onde são os seus dados, então quando você disponibiliza seus dados na nuvem, você não sabe onde ele está armazenado. Ele pode estar armazenado num servidor dos Estados Unidos, no Japão, na Europa ou no próprio Brasil. Então, assim, você não tem a noção exata de onde estão os seus dados. Tá? A onipresença, que o acesso é realizado de qualquer lugar. Né? Quando você tem no armazenamento tradicional, no serviço tradicional, você tem o armazenamento ali numa máquina física, ou num HD, num pendrive, né, numa mídia óptica. E quando você está armazenando esses dados na nuvem, ou acessando serviços via nuvem, você vai acessar de qualquer lugar. Então, desde que você logue naquele serviço, onde você estiver, via mobile, via celular ou via um PC, você vai conseguir acessar os mesmos serviços de qualquer lugar. Tá? Então, ele é um serviço onipresente. E outra característica bastante interessante da nuvem é que é um serviço sob demanda. Né? Então, o acesso e o pagamento, eles variam conforme a necessidade. Então, se o usuário necessita, por exemplo, de 15 GB de dados, ele vai contratar um serviço para 15 GB de dados. Diferentemente de quando você compra maquinário, quando você compra equipamento físico, você vai comprar uma capacidade, às vezes, muito maior do que aquele que você necessita. E aí o serviço da nuvem ele vai variando conforme o uso, tá? Então, conforme você vai usando, precisando de maior armazenamento, você vai pagando baseado naquele uso.
Tá? Então, pessoal, aquele textozinho padrão aqui da resolução, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma pausa para ler com calma, mas ressaltando de novo que, embora a nuvem seja um serviço online, né, algumas aplicações são disponibilizadas para serem instaladas no computador, e aí a gente deu o exemplo do Dropbox. Então, vamos para a próxima questão, ainda sobre computação em nuvem, na mesma prova, tá? Na computação em nuvem, diversos computadores são interligados para que trabalhem de modo colaborativo, inclusive aqueles que possuam sistemas operacionais diferentes. Galerinha, tempo para vocês pensarem e já vamos para o comentário. Pessoal, aqui repetir a figura, tá? Relacionada à nuvem de novo, mas o que importa agora para a resolução dessa questão? É saber que a computação em nuvem, como ela tenta se desmembrar desse conceito de físico, né? Desse conceito de equipamentos físicos, desse conceito de atrelado à tecnologia, então realmente ela tem que possibilitar a comunicação entre diversos tipos de sistemas, né? Entre diversos tipos de equipamentos diferentes, entre sistemas operacionais diferentes. Então, não faria muito sentido a tecnologia de nuvem se ela não conseguisse promover essa interação, essa integração desses diversos tipos de tecnologia. Então, um computador, ele tem que acessar recursos que foram enviados via celular, ou o celular tem que acessar recursos que estão armazenados em um computador. Tá? Do mesmo modo, os sistemas operacionais também têm que ser independentes. O serviço ele tem que estar disponível e, independentemente do sistema operacional que estiver acessando, ele tem que prover aqueles recursos ou aqueles serviços que estão sendo fornecidos. Então, um exemplo fácil da gente visualizar essa independência de sistema operacional é que, se você tiver uma conta no Google Drive, você vai conseguir acessar pelo seu notebook, pelo seu computador ou pelo seu próprio celular. Então, você está usando aqui o Linux ou o Windows para acessar, e do outro lado você está usando o Android, né, ou o iOS para estar acessando aquele serviço em nuvem. Tá? Então, a questão está certa porque realmente sistemas operacionais podem ser diferentes. Né? O foco da computação em nuvem é justamente essa colaboração entre vários servidores interligados no meio da rede e tem que ser independente da tecnologia para fornecer esse acesso sem que o usuário se preocupe muito na forma como esses dados estão armazenados, no sistema operacional que ele está rodando, que está executando. Tá? Então, questãozinha certa. Vamos para a próxima. Agora, a próxima, pessoal, versando aí sobre o Mozilla Thunderbird, né, que é um serviço aí de correio eletrônico. Vamos lá. Se o usuário do Mozilla Thunderbird receber e-mail de pessoa cujo nome esteja contido na lista de endereços desse usuário, o endereço de e-mail do remetente não será mostrado ao destinatário. Tempinho para vocês pensarem, já vamos para a resolução. Galera, é o seguinte, diversos serviços de e-mail, tanto os serviços de e-mail tradicionais, aí o Mozilla Thunderbird, o Microsoft Outlook, como os serviços de web e-mail, né, e-mail pela web, como o Gmail, o Yahoo, o Hotmail, eles têm essa característica que é bem parecida, bastante parecida sem essa funcionalidade, que é quando o usuário ele é cadastrado na sua lista, ele é previamente conhecido, ele já te informa o nome, né, que você cadastrou ali daquela pessoa. E quando o e-mail que você recebeu, o remetente desse e-mail é desconhecido, ou pelo menos não é cadastrado na sua lista de contatos, você vai receber o endereço de e-mail daquele contato. Então, só aqui um exemplo, né, 2 e-mails que eu peguei aqui recebidos. O Lucas Salvetti, que é nosso professor de auditoria, aqui da equipe exponencial, está cadastrado na minha lista de contatos, então ele vai aparecer o nome dele. E aqui o pedido do TCE do Rio Grande do Sul, como não está cadastrado na minha lista de contatos, aparece o e-mail, tá? Então, realmente a questão está correta, porque o endereço de e-mail, se o usuário for cadastrado, ele não vai ser exibido. Né? O que vai ser exibido já é o nome do usuário que está cadastrado, né? Do remetente. E aí, se o usuário não tiver cadastrado, ou se o remetente não tiver cadastrado, aí sim o endereço de e-mail é exibido para quem está recebendo. Tá? Então, questãozinha certa. E aí vamos para a última questão de hoje, tá? Só lembrando aqui, antes de a gente partir para essa questão, peço que, se vocês estiverem gostando do vídeo, já curta aqui, dê o like no vídeo, tá? Se possível, compartilhar. Acesse também lá o nosso material no Exponencial. Se você ainda não adquiriu o material para se preparar para esse concurso, vai no nosso site, a gente tem lá o material completo, tanto para a Polícia Federal como para a Polícia Rodoviária Federal. Materiais esquematizados, totalmente focados, tá? Com várias questões da banca, para você potencializar suas chances de ser aprovado. Então vamos lá, questão 44. Se devido a razões de segurança, o usuário que tiver produzido um arquivo no Word 2013
desejar remover as propriedades e informações desse arquivo, como por exemplo, autoria, tamanho e data de criação, ele poderá fazê-lo por meio de funcionalidades do Windows Explorer do Windows 8. Galera, questãozinha aqui que tenta misturar aqui o Word com Windows, mas na verdade a gente vai ver que ela trata muito mais de Windows do que de Word, tá? Tempinho para vocês pensarem, já vamos para o comentário. Pessoal, seguinte, o Windows, ele tem aí o que era chamado de antigo Windows Explorer, né, que agora nas versões mais novas é o explorador de arquivos. E uma das características importantes é que quando você abre as propriedades de um determinado arquivo, de uma determinada pasta, existem alguns detalhes, né, que são exibidos para aquele determinado arquivo ou pasta. Né? Então, trouxe aqui um exemplo, uma imagem, que vai trazer uns detalhes aqui do PowerPoint, né? Não foi aqui exatamente do Word, mas as propriedades elas são meio que similares. Então, a gente tem algumas propriedades de descrição, tem algumas propriedades da origem. Tá? O que é importante a gente saber? Que algumas dessas propriedades elas podem ser alteradas. Então, informação de autor, né, informação de título, de assunto, de marcas, essas informações que você pode alterar tranquilamente, mesmo depois que você salvou o arquivo. Agora, algumas propriedades não podem ser modificadas livremente pelo usuário, tá? Porque essas propriedades elas dizem respeito, por exemplo, a quando o arquivo foi criado. Então, você não pode livremente, né, até por motivo de rastreabilidade do próprio Windows, modificar essas propriedades, senão elas perderiam a razão de ser. Então, por exemplo, conteúdo criado no dia 21 de maio. Não faz sentido o usuário ter o poder de modificar essa propriedade. Afinal, ela quer salvar exatamente quando foi que aquele conteúdo foi criado ou salvo. Tá? Então, data de modificação, data de criação, não são propriedades que são liberadas para serem modificadas pelo usuário. Tá? Então, a questão aí está errada, porque, de fato, algumas propriedades, né, não podem ser modificadas. Tá? E outras propriedades, aí sim, já podem ser modificadas. Então, aqui no caso da questão, a autoria, tamanho, data de criação, a autoria você pode modificar livremente. Inclusive, algumas vezes, quando você cria um documento, dependendo da máquina que você tiver logado, vai vir com a autoria daquele usuário daquela máquina que você logou. E depois você pode ir lá no documento, nas propriedades do documento, tá? E modificar essa autoria para o seu nome real que você editou aquele documento. Já o tamanho e a data da criação, você não tem essa liberdade de modificação. A data de criação, como a gente viu lá no exemplo, é a data de criação do arquivo, e o tamanho aí é o tamanho que é gerado para o próprio arquivo. Né? Não faz muito sentido o usuário conseguir modificar o tamanho, senão seria uma funcionalidade extremamente interessante para o usuário. Né? O usuário sempre colocar o tamanho mínimo para aquele arquivo. Mas isso não é possível, porque os arquivos eles têm tamanhos aí que variam de acordo com a própria quantidade de informação, se tem figuras, se tem mais figuras, menos figuras, tem gráficos, se não tem. Então esse arquivo ele é calculado aí pelo próprio aplicativo, né, pela própria aplicação, aí junto com o sistema operacional. Tá? Então é errado. Então, pessoal, a gente encerra aí hoje mais uma discussão com essas 4 questões, né, para o projeto de aprovação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. No próximo vídeo a gente vai terminar essa prova de agente da Polícia Federal e aí vamos continuando com as provas seguintes, né, trazendo sempre mais questões para que a gente possa potencializar o seu estudo, né, para ser aprovado nesses grandes concursos, nessas grandes oportunidades. Então, só para lembrar, deixa o like aqui no vídeo se gostou, se possível comenta, dá sugestão, critica, elogia, tá? Compartilha esse vídeo se for possível. E lembrando que a gente tem lá o material no site do Exponencial Concurso, totalmente focado nesses concursos. Então, abraço, galera, até a próxima, valeu!